dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E no encontro de agora, vamos falar sobre o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Lembrando que vamos trabalhar nesse momento com o uso do pretérito imperfeito do indicativo e a conjugação ali, a estrutura dos verbos regulares desse tempo verbal. Então, o verbo, quando está conjugado no pretérito imperfeito, ele vai ter basicamente 5 usos, tá? Ele vai ser usado com marcadores temporais, por exemplo, naquela época, quando jovem, antigamente, tá? Que vai trazer essa ideia de um tempo passado. Então, quando jovem, era muito dedicado aos estudos. Naquela época, ele era muito esforçado. Pronto, estou falando de um tempo passado e aí eu estou trazendo o uso com um marcador temporal. Eu posso também usar com descrição no passado. Olha só, ele não foi fazer a prova, pois estava doente. Então, eu estou descrevendo a razão da pessoa aqui, do menino, do rapaz, não ter ido fazer a prova, pois estava doente. Eu não fui ao seu casamento, pois eu estava em viagem, pois eu estava viajando, pois eu estava trabalhando. Você pode também utilizar o pretérito imperfeito na intenção de dizer algo no passado. Ele ia te ligar quando você chegou. Ele ia te ligar quando você chegou. É um exemplo, tá? Eu ia viajar, mas precisei ficar em casa. É um outro exemplo. Posso utilizar também o pretérito imperfeito para duas longas e simultâneas ações no passado. Olha só. Enquanto ele tinha dinheiro, todos estavam ao seu redor. Enquanto ele tinha dinheiro, todos estavam ao seu redor. Tá? Duas ações simultâneas no passado. E eu posso também utilizar para uma ação longa que é interrompida por uma ação curta. Estava indo jantar quando meu pai chegou. Estava indo viajar quando o pneu furou. É um outro exemplo. Tudo bem? Agora eu trouxe para vocês o uso de alguns verbos no passado. Por quê? Nesse tempo, você vai dizer como você era, o que você fazia, onde você estava, o que você gostava de fazer, ações que já foram, que aconteceram e que em algum momento da sua vida você parou de fazer ou de ser, ou simplesmente houve uma mudança. Então, por exemplo, eu estava na faculdade há 10 anos atrás. Então, já foi interrompido, já aconteceram outras coisas. Tá? Nós estávamos preparando para a prova. Naquele momento, nós estávamos em preparação. É um exemplo. Eu era estudante, eu era professor, ele era advogado, meu pai era motorista, nós éramos felizes na infância. O que não quer dizer que você não seja feliz hoje, mas você está trazendo a ideia de um passado, de como você era. Olha como fica o verbo aqui, o verbo ser, tá? Eu tinha muito dinheiro, minha família tinha, ela tinha muito dinheiro. Nós tínhamos uma vida muito feliz. Um outro exemplo. E o verbo ir. Eu ia à escola todos os dias. Nós íamos ao mercado com meus pais. Então, você vai utilizar também aqui. Claro que eu não estou fazendo a conjugação toda, mas é para vocês entenderem esse uso inicial. E agora eu quero falar com vocês da estrutura do verbo, dos verbos regulares nesse tempo verbal. Vem comigo. Eu já sei que você já sabe o que é um verbo regular, eu vou direto ao ponto. Então, os verbos da primeira conjugação, os terminados em AR, vão seguir uma sequência. Por exemplo, eu vou ter o radical do verbo mais uma desinência, tá? Então, observe.
Para o verbo morar, eu tenho o radical mais a desinência ava. Eu morava, eu comprava, eu andava, eu pagava. Verbos regulares. Para a segunda pessoa, você, e terceira pessoa, ele, ela. Vou ter o radical mais a desinência ava também. Ele morava, ele comprava, você andava, ela pagava, mesma estrutura. Perceba aqui como fica fácil agora de utilizar. Eu morava nos Estados Unidos quando eu era criança. Eu comprava muitas roupas quando eu era adolescente. Meu pai pagava as contas lá de casa. Ele andava muito depressa. Olha só, eu utilizei para o eu, para o você, ele e ela, a mesma desinência. Muito tranquilo. Nós vamos ter o radical mais ávamos. Por exemplo, nós morávamos, nós comprávamos, nós andávamos, nós pagávamos, tá? Muito fácil. E também para a segunda pessoa do plural, vocês, e as terceiras pessoas, eles e elas, radical mais avam, avam. Eles pagavam, olha, perceba o seguinte, a sílaba forte está no G, tá? Eles pagavam, eles moravam, eles compravam, eles andavam, vocês pagavam. Então, preste atenção na pronúncia. Avam, avam. É importante entender isso, tá? Para os verbos da segunda conjugação, como que é a desinência? Nós vamos ter a desinência ia para a primeira pessoa do singular, ia para a segunda pessoa do singular, você, e para ele e ela, as terceiras pessoas do singular, íamos para nós, a primeira pessoa do plural, e iam para vocês, eles e elas. Então, eu comia, você atendia, nós entendíamos, vocês prometiam. Eles comiam, você comia, nós comíamos. Conseguem perceber essa regularidade, tá? E para os verbos terminados em IR, nós vamos ter as mesmas desinências do que os verbos terminados em ER. Olha só, vamos ter o radical mais IA para a primeira pessoa, IA para você, ele e ela, íamos para nós e iam para vocês, eles e elas. Então, eu ria, você ria, nós ríamos, vocês riam. E aí vocês vão olhar que, cuidado, alguns verbos que são irregulares para o presente do indicativo não são irregulares para o pretérito imperfeito, tá? Não quer dizer que um verbo é irregular em um tempo verbal vai ser irregular em outro tempo verbal. Isso não é verdade. Façam os exercícios propostos, tanto para os verbos regulares do presente do indicativo, quanto para os verbos regulares do pretérito imperfeito. Façam também para os verbos ser, estar, ter e ir. É importante, nós temos um material aqui, alguns exercícios aqui, façam. Se ficar alguma dúvida, comenta comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!